Pronto, vamos lá agora para a parte da leitura e explicação, tá? Você já observou o tempo hoje? Já olhou aí da janela como é que tá o teu tempo? Está chovendo? Está ensolarado? Está fazendo frio ou calor? Respondendo a essas perguntas, você estará dando as condições do tempo que se apresenta para você no dia de hoje, 7 de agosto. Durante o ano, percebemos que as mudanças de temperatura. Durante o ano, percebemos as mudanças de temperatura. As variações do tempo mudam de uma hora para outra, de um dia para o outro. Às vezes faz calor, outras vezes frio, algumas vezes o ar está seco, outras está úmido, né? Às vezes venta muito, chove. Essas variações do tempo em determinado lugar durante um longo período chama-se, constitui-se como o clima daquele lugar, certo? A maior parte do nosso território brasileiro está localizado no hemisfério sul, onde predominam os climas equatoriais e equatorial e tropical. Equatoriais seria se tivessem vários, né? E é só um. Além dos climas equatorial e tropical, o Brasil apresenta outros tipos de clima, como o litoral úmido, o semiárido e o subtropical, mais esses dois, equatorial e tropical, certo? Formando aí o total de 5, coincidentemente com as 5 regiões do nosso Brasil. E aí ele traz as fotos, né, mostrando aí a variação do clima, mais seco, mais frio, mais ensolarado. Na página 121, se antes da gente ir para 121, na página 120 você coloca, né, aula remota e a data de hoje, 7 de agosto. Escorregando aqui. Pronto, eu não sei se eu já falei para vocês que eu fico... Para o celular ficar bem posicionado, eu coloco ele naquela circunferência da Durex. Vamos lá. Aí ele estava escorregando. Na página 121, a gente tem aí o clima, né, no Brasil. Observe aí, o mapa, ele vai ser de extrema importância para a gente conseguir identificar esse clima, onde ele se localiza. Por que há essa variação e por que ele se apresenta como semiárido úmido, certo? Como equatorial, como tropical. A gente vai entender, tá? Toda a estrutura dele para vir a ser esse clima, tá? E aí a gente tem aí o Brasil, o território brasileiro, vocês podem ver aí no mapa, puxa uma setinha e coloca importante, tá? E a gente vê ele aí subdividido aí em 5 regiões que a gente já sabe, né? Nós já sabemos. E ele fala que na maior parte aí do norte a gente encontra o equatorial, o tropical litorâneo, ele pega aí toda a região litorânea, né? Do nordeste, mas descendo também um pouquinho para o sudeste. A gente vê o tropical aí, ele mais concentrado aí na região centro-oeste, mas também puxando um pouquinho aí para o nordeste. Por exemplo, Maranhão, vocês podem localizar aí, né? O Maranhão, ele faz parte do nordeste, porém ele tá aí no clima tropical, tá? A gente tem o semiárido, que é o rosinha aí, localizando mais, né, na região aí, predominância mais aí da região nordeste. A gente vê Pernambuco, a gente vê Natal, Paraíba, tá? Um pedacinho aí de Fortaleza, tá? Um pedacinho aí da Bahia, Maceió, Sergipe. E o subtropical, que é esse azulzinho mais para perto. Voltando. Aí ele traz as características, tá? Ele fala que o equatorial, esse verdão aí, são chuvas abundantes durante todo o ano. Por quê?
por causa da região da Amazônia. Então, assim, a Amazônia, por ter muita floresta, muitas árvores, muitas plantações, ela vai absorver o oxigênio do ar, né? Ela vai reter, né? Lógico que ela vai liberar, né? Então, toda a umidade ela vai reter devido às florestas, certo? Então, é por isso que ela se chama equatorial e por isso que ela traz essa característica de chuvas abundantes, né, permanentes aí durante todo o ano. É por causa disso. Tá entendendo como é? Então você tem que observar aquele ambiente, aquela região, e ela consequentemente ela vai alterar o clima daquele lugar, tá? O semiárido aí, que é a partezinha rosa, mais concentrada na sua grande maioria aí da região Nordeste, ele vai se apresentar como um clima quente, com poucas chuvas e com longos períodos de estiagem, né? O sertão aí, a região do sertão aí, ele vai se apresentar dessa maneira, certo? Semi-árido, metade do árido. Por que metade do árido? Porque a grande maior parte da região Nordeste, ela não é completamente seca. A gente vai receber influência também da faixa da costa litorânea, né? Do Oceano Atlântico, ele vai trazer influência, né? Também da umidade da gente, né? A gente tem aí uma costa, as pessoas que moram próximo a beira-mar, né? Ela chove mais, entendeu? Ela vai receber essa umidade também. Então, por isso que ele é semiárido na sua grande maior parte da região Nordeste. Ela não vai se apresentar completamente seca, né? Quanto mais a gente vai interiorizando aí dentro do nosso território brasileiro, ele vai se tornando mais seco. A gente tem um tropical aí litorâneo, olha aí, né? Ele que é essa parte aí vermelhinha, tá? Toda da costazinha aí. Característico das regiões localizadas próximo ao mar, que eu acabei de falar, sendo por isso bastante úmido. Por quê? Por causa da referência aí, da influência aí do oceano, do mar, certo? A gente tem um subtropical, ele tá aí na partezinha azul, embaixo, tropical mais em cima, sub abaixo, né? Apresenta temperaturas agradáveis, né? Durante o verão porém, durante o verão faz muito calor e durante o inverno pode ocorrer geadas ou neves, né? Como se fosse um pouco extremista, né? Verão, inverno, algo mais rigoroso, e a gente sabe por causa da influência aí, né? Da faixa aí do meridiano, né? E também toda a influência aqui da parte, né, do polo daqui de baixo, que vai influenciar na climatização mais friinha dessa região. E a gente tem um tropical, que é o tropical, ele tá nessa partezinha aí amarela, na sua grande parte. Por isso que tem moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Porque a Carol sempre fala dessa musiquinha de Jorge Benjol. Se você olhar, o equatorial e o tropical é o que mais se destaca, é o que mais caracteriza o território brasileiro, na sua grande parte, né? Que apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca. Nem todo o tempo está chovendo e nem todo o tempo está seco, certo? E aí ele traz, né? As variações influenciam na organização e na rotina da sociedade, com certeza. Com certeza, a gente olha, né, para o céu, olha para a janela, tá chovendo, não tá chovendo, isso vai influenciar, né? Se a gente vai chegar tarde no trabalho, se a gente vai chegar cedo na escola, se a gente vai chegar a tempo em alguma reunião, se isso vai influenciar nas nossas vestimentas, né? Até no nosso comportamento, se a gente observar direitinho. Quando tá chovendo, a gente fica mais aquele melancólico, fica mais tranquilo, barulhinho da chuva, né? Quando tá sol, a gente fica mais agitado, tem pessoas que ficam mais espertas, né? Mais animadas, né? Tudo isso vai influenciar, né? Bacana? Então, a produção agrícola pode ser prejudicada quando há um período grande de seca, né, ou chuva intensa.
As zonas urbanas podem sofrer enchentes, né? Que muitas vezes destrói construções, casas, né? Espalhando lixo e trazendo sérios problemas para a população. As variadas paisagens nos permitem entender que o clima também influencia também na nossa vegetação de uma determinada região. E para compreender mais essas variações de temperatura, vamos estudar as características de cada clima, tá? Os tipos de clima. Aí o tropical, aí ele bota, né, na 122. Em algumas regiões brasileiras, não percebemos as variações do outono e da primavera. Observamos praticamente durante o ano só as estações do verão e inverno. Aí ele diz que o tropical, na sua grande maioria aqui do território, é um clima que apresenta verões quentes e chuvosos, e invernos com temperaturas um pouco menores e com menos chuvas. Esse tipo de clima favoreceu o desenvolvimento do cerrado na região central do Brasil. Apresenta 2 estações, uma chuvosa e outra seca, e tem temperatura em média de 20 graus, é bem seco. É tanto que uma vez eu descia em Brasília, que fica no centro-oeste, meu nariz até sangrou um pouco. Bem secão, a areia, a terra deles é bem avermelhada. E o clima equatorial possui temperaturas elevadas também aqui na região norte, né? Elevadas durante todo o ano e uma longa estação com chuvas intensas. E a gente já sabe por quê, né? Apresenta temperaturas acima de 25 graus. Esse clima quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta amazônica, característica da região norte. A gente tem o tropical litorâneo, aquele vermelhinho, né? Clima característico das regiões localizadas próximo ao mar, sendo por isso bastante úmido. A gente sabe por quê, né? Essa umidade desenvolveu a Mata Atlântica, que é a área próxima ao litoral, desde o sul até a região nordeste. A gente tem agora o clima semiárido, é um clima quente com temperaturas médias acima de 25 graus Celsius. Há um longo período aí sem chuva, que é conhecido como período de estiagem, e esse tipo de clima predomina mais no sertão nordestino. A vegetação formada por cactos e pequenas árvores é característico da caatinga, certo? E o subtropical, abaixo na sudeste, né? Na pequena região sul-sudeste, o clima predominantemente é o subtropical, característico por chuvas frequentes e temperaturas mais baixas no inverno. Em algumas áreas no relevo mais elevado pode até ocorrer neve, relevo mais elevado, de grande altitude. Em algumas áreas de relevo mais elevado pode até ocorrer neve, né? Quanto maior a altitude, mais frio, né? Isso acontece porque a região sul localiza-se na zona climática temperada, né? Nessa região aparece a vegetação de campos, que predomina um lugar de terras baixas, e nas terras mais elevadas desenvolve-se a mata araucária. E aí ele traz as fotos, certo? E é dessa forma que o clima da nossa região aí, do nosso território brasileiro, ele se apresenta, tá? Predominantemente, né? E como ele influencia, né, toda aí a nossa estrutura, tá certo? Tanto climática como social, econômica, comportamental. E é importante a gente trazer esse conhecimento para a nossa vida, para que a gente possa entender quando a gente olha para a janela, né, por que o clima está se apresentando dessa forma, né? A gente vai saber, a gente já sabe qual é o motivo dele, tá certo? Não é à toa. Claro que Deus, né, nosso Papai do Céu, ele é o criador de tudo isso. Mas tem toda a influência por trás e, consequentemente, o homem, nós também influenciamos negativamente, né? Infelizmente, nesse clima, devido às nossas péssimas atitudes. Vamos mudar, tentar mudar. Eu, você, ele, ela, todo mundo numa corrente só, né? Favorecendo aí o nosso planeta, consequentemente no nosso clima. Meus amores, ficou bem extenso. 15 minutos aí de vídeo, tá? Mais o da introdução. Um cheiro e vamos para nossa sala virtual. Ei, bom final de semana. Deus abençoe vocês. Tenha um domingo bem massa com o papai. Se não puderem estar com eles, assim como eu também não vou poder, a gente faz uma chamada de vídeo. Tudo resolvido. O amor é o mesmo, tá?
Beijo!